Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Venho até vocês dar conhecimento para que a fé possa levar vocês para os seus sonhos, para os seus objetivos. Pois, sem Jesus, nada podeis. Vamos à mensagem. Deus criou o homem à sua imagem. Gênesis, capítulo 1. Santo, justo e dominador do globo terrestre. E logo depois criou a mulher, sua adjutora. Gênesis, capítulo 2, versículo 18 ao 24. Sendo que a tola destrói o lar, e a sábia edifica não só o lar, como também o marido. Provérbios 14. A terra é a coroa do homem. O homem não tem inimigos carnais, e sim espirituais. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Enquanto estamos com Deus, o adversário de nossas almas não pode nos prejudicar. O segredo é não mentir, nem nas mínimas coisas. E assim, não mentindo e não se contaminando com o mundo, Satanás se afasta de nós. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E Jesus veio para que tenham vida e tenham com abundância. João capítulo 10, versículo 10. No presente século fala-se muito de Deus, e às vezes o homem e a mulher se confundem com tantas igrejas. Na Bíblia diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Efésios capítulo 4, versículo 6. Há entre as igrejas deste século alguns seguidores que brigam e discutem a respeito de suas respectivas religiões. O cristão é um homem redimido. Já o religioso pode perder a sua salvação pelo zelo que ele dá para a religião e não para Deus. Essa mesma discussão aconteceu também na época de Jesus, onde é relatado em 1 Coríntios, a partir do versículo 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloe que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Na Bíblia é relatado nada mais, nada menos do que 7 igrejas. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao 7. Onde Jesus mandou cartas para todos dizendo o que se passava com elas, e para que fossem consoladas e edificadas. Vemos também Tiago capítulo 1, versículo 27. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Em Atos capítulo 7, versículo 48, entretanto não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Diz também em Mateus capítulo 18, versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Nós devemos seguir Jesus, e devemos também nós cristãos honrar com nossas prosperidade os enviados que apacentam o rebanho do Senhor, pois é relatado em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14. Assim também ordenou o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Jesus é a pedra angular, onde muitos, por falta de humildade, são despedaçados, e outros que aceitam a Jesus como seu Salvador viram príncipe. A respeito da morte, diz em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo.
Jesus é a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 12. E sobre o seu nome na sociedade está escrito em Lucas capítulo 12, versículo 8. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E continuando no mesmo capítulo sobre o pecado, diz: todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Mas o que peca contra Deus, violenta a própria alma. Provérbios, capítulo 8, versículo 36. E se você acha que ninguém está olhando para você, veja em Lucas, capítulo 12, versículo 7. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. E todos que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles. Gálatas, capítulo 6, versículo 16. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ele cair será reduzido a pó. Seja humilde, não rejeite Jesus. Se você não o compreende, tudo bem, mas não o rejeite, para não virar pó. Lucas capítulo 20. Jesus é o Senhor. Se você tem Jesus como inimigo, você é um tolo, com sentimento de inferioridade. Cuidado, em determinado momento da vida, Deus fecha o coração. O que você cultivou nele? Já imaginou se você tem o coração no dinheiro e Deus fechar o seu coração? Você vai virar um picolé ambulante, sem vida, sem esperança, sem amor e comprando tudo que é falso e barato, algo sem valor. Não é mais bonito você amar a fêmea e Jesus acima de tudo? E seu coração fechado, assim toda fêmea que se aproximar de você vai se apaixonar. Lembre-se, Jesus disse 100 vezes mais: temos 100 mulheres, namoro santo, tocou na carne e inferno. E você já encontrou uma das suas 100 mulheres hoje? Cuide dela em todos os sentidos. Você prefere mulher ou dinheiro? Quantas pobrezinhas não se sentem amadas, estão mortas, pois o coração do marido está frio, cheio de amor ao dinheiro, e elas, por sua vez, não têm calor humano. Você prefere seu carro ou suas pernas? Qual é mais útil? Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Marcos, capítulo 4, versículo 22. Portanto, pense 2 vezes em fazer coisas erradas, pois um dia virá tudo para a luz e começa o julgamento. Não existem reuniões secretas, nada escondido, pois um dia virá para a luz. Somos livros onde os homens leem nossos pecados e nossas glórias. Os cegos não enxergam, e as pessoas do mal acham que todo mundo é cego, mas tem as pessoas que enxergam e sabem tudo a seu respeito. O mundo não pode haver juiz, pois Jesus disse: não julgueis para não ser julgados. O pior erro é ser um juiz, pois o pior inferno é para esse tal que julga. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resistes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Falar
Falar só de carro é normal. Falar só de futebol é normal. Falar só de dinheiro é normal. Agora falar só de Deus é loucura e fanatismo. A boca fala do que o coração está cheio. Mateus capítulo 12, versículo 34. A mágoa no coração aprisiona a alma do causador. Essa pessoa vai para todo lado para ser feliz. Evangélico, candomblé, leitura de cartas e festas, tentando ser livre e feliz, e não consegue porque está preso na mágoa de alguém. Se você magoar alguém, esse alguém tem poder de te prender ou te soltar com o perdão. Se você está em prisões, faça uma leitura do seu passado e veja a pessoa que você magoou e peça perdão. Seja humilde, assim estarás livre. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Para a meditação, a parábola do servo impiedoso. Mateus capítulo 18, versículo 21 ao 35. Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, tem negado a fé e é pior que o incrédulo. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Não matarás. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Atos capítulo 17, versículo 30. Jesus, quando ressuscitou, apareceu primeiro para Maria Madalena. Marcos capítulo 16, versículo 9. Para se cumprir as escrituras que diz: as prostitutas vos procedem no reino de Deus. Mateus capítulo 21, versículo 31. Para o cristão, a passagem bíblica que diz que os inimigos do homem são os da própria casa, Mateus capítulo 10, versículo 36. Isto é apenas por um tempo, é tipo uma prova para o escolhido. E se ele vencer, todos se convertem na família e a casa vira um paraíso, onde todos falarão a mesma língua e se cumpre. Crê em Jesus e será salvo tu e tua casa. Atos capítulo 16, versículo 31. Quando entrares para o serviço a Deus, prepara sua alma para a humilhação e não se entregue na penúria. E se for fiel, logo enriquecerá. João capítulo 16, versículo 20. Para sermos um cristão, temos que calcular se vamos suportar. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se aceita primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não conseguiu acabar. Lucas capítulo 14, versículo 28, 9 e 30. O dinheiro só é moda onde as pessoas são baratas. Um forte abraço e fiquem com Deus.